Então, eu estava falando um pouco da teoria, né, dessas Isso. questões assim que me chamaram a atenção num primeiro momento, mas a história do Frankl é uma coisa absurda, entendeu? Porque ele... e aí, um pouco do que você me passou anteriormente, né, que até vai fazer parte aqui da nossa conversa, essas relações da psicologia com a psiquiatria. Porque muita gente não sabe, mas a psicologia, Perfeito. no seu início, não existiam psicólogos, né? O que existiam eram pessoas interessadas em psicologia. Isso a gente está falando do início da psicologia moderna, né? Final do século XIX, início do século XX. Quem eram essas pessoas interessadas em psicologia? Médicos, principalmente os psiquiatras, filósofos e teólogos. Esses eram os psicólogos da época, né? Que criaram a psicologia. E Frankl vem nessa esteira. Então, Frankl era médico, formado na Universidade de Viena, né, um dos maiores berços da psicologia, com especializações em psiquiatria e neurologia. Então, dá para a gente ver que era um indivíduo ali dedicado, estudioso, e que, enquanto estudava medicina, começou a fazer um trabalho voltado para o que hoje a gente chama aí ações afirmativas da vida, né? Na época não tinha esse nome, mas voltados para quê? Ele pegou lá em Viena, isso ainda como um jovem estudante de medicina, ele e outros amigos, e começaram a se preocupar porque era comum naquela cultura ali, né, muito rígida e tal, na época de se receber os resultados dos exames, haver um aumento no índice de suicídio de adolescentes. E o que eles começaram a fazer? Bom, vamos fazer algo. Então, criaram grupos nas casas deles mesmo para um tipo de um grupo de apoio dos adolescentes, que tinham, obviamente, os que tinham resultados ruins, para acolhê-los. Com esse trabalho, eles zeraram o suicídio de adolescentes em Viena naquelas alturas. Então, o trabalho dele sempre foi nessa direção. E ele se forma em medicina, psiquiatria, neurologia. Quando ele está lá por volta, né, já dos seus 35 anos, e ele nasceu em 1905, né, e então, em 1938, ele com 33 anos, já um médico formado, ocorre a invasão nazista na Áustria. E os médicos judeus começam a perder parte dos seus direitos. A princípio, eles são obrigados a fechar os seus consultórios. Ele que tinha acabado de abrir o dele tem que fechar, né? Só pode trabalhar em hospitais para judeus e com pacientes judeus. E ele continua trabalhando ainda assim, mas a coisa vai evoluindo, né? Até que chega o ponto que em 1942, ele, juntamente com a sua família, na época sua esposa, recém-casado, o seu pai, a sua mãe e um irmão, né? E uma irmã conseguiu fugir, são todos enviados para os campos de concentração. Primeiramente, ele vai para o campo de concentração de Theresienstadt, no norte de Praga. Depois de lá, ele é mandado para Auschwitz. Lá ele fica quase 2 anos, era um campo barra gueto. De lá ele é mandado para Auschwitz. O seu pai morre no campo de Terezin. Em Auschwitz, a sua mãe morre logo na primeira seleção ali, onde os idosos, né, as pessoas mais fracas eram mandadas para as câmaras de gás. Ele é separado da sua esposa, fica em Auschwitz em torno de 4 noites e de lá ele é mandado para os campos de concentração na Alemanha. E lá ele fica até o final da guerra. Sua esposa morre num desses campos de concentração na Alemanha e ele volta para Viena. Agora imagina a situação dele agora em 1945, né, nos seus 40 anos de idade, ele sai de Viena como um jovem médico promissor, respeitado, ali no seu círculo, né? Já em algumas cidades da Europa, ele já estava falando dos seus trabalhos, das suas ideias, e volta para uma cidade semi-destruída, sem nada, sem ninguém, sem família, tem sentido, muitos dos amigos mortos. E ele diz o seguinte, que quando ele foi para os campos de concentração, porque a ideia da logoterapia já existia,
Frankl começa na psicologia com Freud. É uma história super interessante, porque ele gostava de psicanálise, estudava, trocava cartas com Freud, que era já um professor, um senhor, né, uma sumidade. Mas de lá ele parte para a psicologia do Adler, participa do grupo do Adler e só depois que ele começa a desenvolver suas próprias ideias. Tanto é que a sua teoria é conhecida como a terceira escola de Viena. E ele, a partir daí, como ele já estava desenvolvendo essa ideia de que o sentido para a vida, né, é quase que como se fosse um instinto humano, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas só a título de explicação. Quando ele vai para os campos de concentração, ele diz o seguinte: naquele momento, eu me vi desafiado a viver as minhas ideias. Ou seja, a ideia de que um sentido é possível mesmo em meio ao sofrimento. Então, porque aí ele tem a sua maneira, né, de explicar, então, como encontrar um sentido para a vida. E a noção de sentido para Frankl, é importante que se diga, é muito diferente de toda essa onda, essa moda, né, que tem hoje em dia, do sentido, do propósito, que às vezes as pessoas confundem as coisas, acham que ter um sentido para a vida é você largar o emprego, comprar um veleiro, dar a volta ao mundo, escalar o Everest. Para ele não tem nada disso. Essas coisas, elas podem ser, não é que elas não podem ser fonte de sentido, podem ser, mas elas não são necessárias, porque o sentido para ele está no dia a dia. Tanto é que ele fala, nós não devemos perguntar qual é o sentido da vida, né? Mas o que a vida espera de mim. O que a vida coloca diante de mim hoje? O que eu tenho para fazer? Quais são as minhas responsabilidades? Ele toca muito na questão da responsabilidade. O que eu posso fazer por quem está perto de mim? Então, o sentido para Frankl é uma coisa muito concreta do dia a dia. Entendi. Né? Das coisas que eu faço no dia a dia. E assim, o indivíduo pode encontrar no que ele chama de valores de criação, nas coisas que eu faço, nos valores de experiência, as experiências que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, e nos valores de atitude, que é quando o indivíduo é privado das realizações, das criações, dos relacionamentos produtivos. Ainda assim, ele diz que é possível um sentido através da atitude que eu tomo diante do sofrimento inevitável. Perfeito. E com essa ideia na cabeça, ele vai parar em Auschwitz. Imagine. E é importante, você tocou num ponto aqui, obrigado aí pelas explicações. Quando eu estava terminando minha residência médica na UFRJ, eu pensei assim, bom, por mais que eu tenha tido uma matéria ou outra na residência, se eu terminar aqui minha residência, nos 3 anos, eu vou orientar um paciente como um engenheiro, como um arquiteto, uma conversa de bar. Porque eu não tenho capacidade técnica, porque a medicina ela é complementar, né, a psicologia e vice-versa. Então, quando eu resolvi fazer, não para me tornar psicoterapeuta, fazer a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental aqui no CEPAF, no Rio, não para me tornar um terapeuta, né, mas para eu ter uma bagagem para, quando eu for escutar um colega trazendo, né, informações do nosso paciente, poder ter um entendimento e para orientar, né, nem que basicamente o nosso paciente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se for parar a pensar, ele já estava com essa ideia, né? Ele era um psiquiatra, mas que estava fazendo de tudo para conseguir não medicar, né? Porque ele estava tentando justamente desenvolver isso na pessoa. Certo? É interessantíssimo, porque ele vai falar o seguinte, que a logoterapia, né, ela pode ser um complemento de outras práticas de saúde. Exatamente por conta disso, por notar que, por exemplo, um médico, não só psiquiatra, né, em qualquer especialidade, boa parte das vezes ele está lidando com coisas que não são aquelas para as quais ele se preparou, né, que são as questões humanas, existenciais, que são subjacentes a um quadro de doença, por exemplo. Né? A doença orgânica, ela traz junto com ela uma série de outras características. E ele entende que a logoterapia, lógico, ela tem o seu uso psicoterapêutico puro, né, pelos psicoterapeutas, mas ela tem outras aplicações. Uma delas, por exemplo, é na medicina, né, como um complemento à prática do médico. Outra delas é na educação.
E hoje em dia a gente tem assim explorado cada vez mais possibilidades. Por exemplo, na gestão de pessoas, no desenvolvimento pessoal. Porque é uma referência que mostra exatamente isso, essa capacidade humana de superação, de fazer escolhas, de assumir responsabilidades, de entregar-se ao outro, não é? Numa relação de serviço pelo próximo. Em todas essas coisas, Frankl vê o quê? Fatores de promoção de saúde. Perfeito. E numa perspectiva na qual ele vai dizer que a saúde do indivíduo tem que ser olhada de uma forma integral. Não só o que ele chama de psicofísico, mas também o que ele vai chamar de espiritual. E como espiritual não é religioso necessariamente, mas é tudo aquilo que está no âmbito da transcendência humana. Entendi. Né? O sentido para a vida, os meus valores mais elevados, e por aí vai. Em outras palavras, tudo isso tem que ser colocado ali em cima da mesa quando eu olho para uma pessoa e quero compreendê-la de maneira mais completa. E, Tiagão, a gente pegando carona, né, nessa explicação do brilhante Dr. Alberto, a gente até com a doutora Carla falou um pouco disso, né, de como que hoje lá nas Olimpíadas, como é que hoje os clubes, eles têm, são mais algo setorizado, né, ou seja, o psicólogo ele faz questão de unir cada profissional, né, com a sua contribuição, né, Tiagão? Explica para o Alberto lá como é que foi essa situação da doutora Carla. Que a gente... porque tem a ver, né, com o que ele está dizendo. Porque como é que vem acontecendo, né, doutor? Vem mudando muito também isso no meio do esporte, entre várias outras coisas, assim. Porque antigamente não adiantava só, vamos dizer, o psicólogo só tá falando com o atleta. Principalmente Sim. Atleta, a gente ainda é complicado, porque a gente ainda tem um defeito da gente não demonstrar fraqueza, vamos dizer assim. Porque, poxa, você tá ali, é muito difícil. Então você pode treinado para isso, né? Ter um estado mental o tempo todo forte, positivo. Então você por dentro, cara, você pode estar um terror. Só que por fora, todo mundo vai achar que tá tudo tranquilo, tá numa paz. Só que a gente segura. Então, para a gente começar a abrir só para psicólogos, também era difícil. Então ela começou a perceber que era importante também ela estar presente falando com, seja o personal, que é a pessoa responsável na musculação, o treinador e o assistente que está responsável no seu dia a dia, porque acaba que você não tem sessão todos os dias. E no treino você está todo dia. Então, a partir do momento que você conversa também com os profissionais que já já está acostumado a trabalhar com você. Então, eles já te conhecem. Então, qualquer coisa, qualquer mudança no seu dia a dia, seja no seu humor antes, seja resultado no treino, eles já começam a perceber. Então, hoje, a informação ela acaba sendo dividida entre todos os profissionais, o que faz muito mais sentido, né, que a gente vem falando na live, o Evinho fala muito isso, que a gente não tem que ter separação. No final, o objetivo é o paciente, ou no caso ali o atleta, nesse caso, né, assim, são todos os profissionais em prol do mesmo objetivo. O quê? É o bem-estar daquela pessoa, seja no caso do Evinho, é o paciente. Então, assim, eu acho que esse trabalho, essa união, né, eu acredito que faz tudo também ficar mais forte e acho que acaba passando um pouco mais de confiança, porque a partir do momento que eu vi aquela equipe conversando entre eles, né, você olha, poxa, eu não estou sozinho, estou com essa galera toda aqui do meu lado me apoiando, então você também se sente apoiado, vamos dizer assim. É fundamental, e acho que quando começou a se falar em trabalho multidisciplinar assim no Brasil, a gente cometia um grande equívoco, porque a gente achava que o trabalho multidisciplinar era, por exemplo, pegar uma pessoa e falar, agora você vai no psicólogo, agora você vai no médico, agora você vai não sei aonde, agora você vai no nutricionista. E isso, ok, isso é legal, né? Porque pelo menos a pessoa está sendo cuidada por muitas pessoas. Mas um olhar multidisciplinar vai muito além disso. O olhar multidisciplinar é quando o psicólogo entende a importância do tratamento psiquiátrico, da nutrição, do treinamento físico, quando o nutricionista entende o que o cara está passando lá na terapia dele. E isso, vamos dizer, criar essa cultura no profissional de saúde, que é o grande desafio, porque às vezes o profissional de saúde acha assim, não, eu entendo muito de psicologia, mas e nutrição? Não tenho muito interesse nisso. Mas como assim, entendeu? Porque muitas coisas que aparentam ser
sei lá, às vezes uma depressão, um transtorno de humor, às vezes estão relacionados a uma deficiência alimentar da pessoa, ou da alimentação, ou da absorção. E a gente não tinha nem noção disso. Um exemplo simples, doutor, complementando, um diagnóstico diferencial de uma crise de pânico pode ser uma baixa glicose. Exatamente. Dá sintomas de tontura, isso estimula o cérebro. Não, olha só, Hervé, uma coisa interessantíssima, né? Para muitas mulheres, por exemplo, o período pré-menstrual ele é fortíssimo em termos de sintomas emocionais. E a pessoa, se ela vai, sei lá, a um psicólogo, no meio daquele momento, vamos supor que coincida, né, com o auge daquela crise por conta de uma tensão pré-menstrual, e ela conta uma história ali, e o psicólogo não tem essa percepção, né, de que, olha, exatamente, ele tira uma foto de algo que talvez se ela fosse lá dali uma semana e contasse a mesma história, ia ser totalmente diferente. Por isso que então, agora né? É muito curioso porque existe um livro do Viktor Frankl, né? O livro que eu citei agora, que é o livro clássico, Em Busca de Sentido, é um livro assim, gostoso de ler, tirando o lado triste da história, mas assim, uma leitura fácil, agradável, ele explica os conceitos ali de uma forma bem simplificada. Mas ele tem um outro livro chamado Teoria e Terapia das Neuroses. Que livro era esse? Esse livro era um curso, uma disciplina que ele, enquanto diretor da Policlínica Neurológica da Universidade de Viena, porque depois ele virou professor da universidade, era um curso de psicopatologia dele. Então, ele dava aulas e ele tinha toda uma psicopatologia própria ali, que era, né, as ideias dele dentro da logoterapia, como ele olhava o processo de saúde e doença e tal. E nesse livro, ele dá vários exemplos de casos clínicos. E acho que a maior lição que eu tiro do estudo desse livro, tal, que eu ensino para os meus alunos também, é a seguinte: prestem atenção como em todos esses casos que ele conta, ele está sempre olhando sob diferentes óticas. E como ele era, ao mesmo tempo, o psicoterapeuta e o psiquiatra e o neurologista, então ele tinha condições até de atender em diferentes áreas. Mas, para um determinado caso, ele recomendava tratamentos medicamentosos. Para outros, ele recomendava as técnicas lá da logoterapia. Para outros, era só o diálogo. Para outros, ele recomendava o afastamento das atividades. Então, um olhar assim que você fala, poxa, esse cara fazia em 1950, em 1960, coisas que muito profissional de saúde hoje ainda não entendeu o que tem que fazer. Você citou um exemplo muito que tem a ver, por exemplo, eu dou aula desde 2010 aqui na pós-graduação para os psicólogos, né? Então, como é que eu tento mostrar para eles assim, ó, por que você precisa saber, por exemplo, psicopatologia? Ah, mas quem tem que dar o diagnóstico é o médico, não sou eu. Aí eu falo assim, olha, vamos supor, você está numa sexta-feira à noite, último paciente, uma mãe traz uma filha lá com 16, 17 anos, senta na sua poltrona e você começa a dialogar. Faz anamnese, pergunta os dados de identificação, ela não te responde. Vai passando o tempo, você continua perguntando, não fala nada. Aí, sem esse conhecimento, você vai pensar, não teve uma boa transferência, está sexta-noite, está aqui porque a mãe trouxe. E aí você fala assim, vou encerrar a consulta agora. E aí o paciente começa a falar. Aí você pensa, bom, então tá claro, né, que ele fez eu perder meu tempo aqui, vou chamar a mãe aqui e indicar para outro profissional. Aí eu falo assim na aula, Roberto, assim, sabe o que essa paciente está passando? Pode ser um sinal de catatonia, que é o negativismo, ela estava se negando a participar, e a reação do último momento, que é quando você decide encerrar. Isso é um caso grave, tem que ir para emergência. Pode ser, por exemplo, uma complicação de uma esquizofrenia, uma complicação de um quadro depressivo. Ah, mas você não precisa saber isso, né? Isso aí é função do... Mas ele é um ser humano, você é um profissional de saúde. Você tem, inclusive, legalmente, você tem responsabilidade sobre isso. Então, assim, isso é um tratamento multidisciplinar. Ela não precisa saber como é que você cuida de um paciente, por exemplo, em depressão, numa depressão grave, se você não conversa com o psiquiatra dele? Pois é. Sim, é inaceitável, é o que a gente está brigando. Inaceitável, exatamente. Inaceitável. Sim. É o mínimo, né? Não só com o psiquiatra, com uma rede de apoio, com a mãe, com o pai, né? Se for um caso de um adolescente ou de um jovem, a gente precisa, né, ter isso daí. Mas
Mas ainda assim, infelizmente, a gente vive numa época que muito já mudou, mas ainda tem pessoas que acham que tem que ficar lá no quadradinho delas e que não existe esse ir além, né? E aí quando você pega, e não é só o Frankl, né? Se você pegar outros grandes nomes aí da psicologia e da psiquiatria, é muito comum que nessa época, né, ambos eles tivessem essas múltiplas habilidades, né? Muitos deles apresentam coisas assim, né? Carl Jasper, se você vai para ele, até dentro da psicanálise, você pega aí um Lacan, você vê que o olhar deles era esse, embora cada um dentro das suas perspectivas teóricas e tal, mas o olhar de cuidado e mais esse conhecimento mais amplo fazia parte do repertório deles. Perfeito. Que é o que a gente está tentando melhorar aqui, né, Alberto? Somar Muito legal, informações, né, muito construir legal a parcerias. iniciativa. Betão, eu vou chegando aí, parece que passou rápido, né? Sim, Sim. podia ficar mais 2 horas aqui, foi muito bom o papo. Esse é um assunto, eu aproveito e deixo o convite aí, quem tem interesse em saber mais da logoterapia, né? Tanto aqui no Instagram, mas no meu canal no YouTube ali tem muito conteúdo, muita aula ali já gratuita e pessoal, postada. pode Daqui seguir 2 o Alberto semanas... lá, eu avalizo porque ele é estudioso, né? Vocês viram aqui, não é achismo. Então, assim, todo mundo que traz vamos ter um ciência... curso daqui 2 semanas. Bacana. Logoterapia na família. Quem Bacana. tiver interesse, terminando aí de assistir o curso do Dr. Erwin aí, vai lá, né, mais para frente e acompanhe o outro ali, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque, como eu falei, é uma teoria super legal, super relevante e que ainda não tem muito na faculdade. Né? Mas ainda bem que está mudando o cenário também, porque o pessoal está estudando, está aprendendo e está começando a ensinar mais também. Bom, siga ele lá, pessoal. Eu recomendo. Vocês viram aqui, não preciso nem falar, né? Como é que a pessoa que realmente traz bastante conteúdo se disponibilizou a estar quinta-noite com a gente. Então, é mais um parceiro aí, né, Alberto, que a gente está fazendo. Primeira live de muitos, tenho certeza. E te agradeço mais uma vez. Eu achei que você tem um compromisso aí. Obrigado pela generosidade. Obrigado aí pelo convite também, né? Tiagão, se quiser dar um oi para ele aí, Claro, uma boa claro. noite. Acho que aproveitando, agradecer, Alberto, doutor Alberto, pela aula, foi sensacional. Acho que, igual eu falei, né? Acho que é só o início do que a gente está querendo fazer. E eu acho que vão ter ainda muitas tarefas para a gente aí para frente. Eu acho que de estar junto mesmo. Foi a mesma coisa que a gente comentou do atleta, de você ter o suporte. Eu acho que é um pouco a missão aí que a gente está tentando, né? Passar para as pessoas aí, seja um suporte, seja umas coisas, informações que às vezes as pessoas não têm, né? Às vezes a internet já tem informações, mas também é muita informação, então você não consegue direcionar. Então, eu tenho certeza aí que a gente ainda vai ter muito bate-papo. Vou chamar o Dr. Alberto mais vezes aí. Prazer, e o pessoal e o pessoal que está assistindo aí, os psicólogos, né? Recomendo assim muito que eles se dediquem, né? Às vezes o psicólogo sai meio traumatizado da faculdade com a psicopatologia, pelo jeito que foi ensinado e tal, mas você não pode permitir que aí um trauma da faculdade te impeça de ter esse conhecimento fundamental. E não é só a psicopatologia, a psicofarmacologia também. Se você tiver um conteúdo aí disso aí para os nossos colegas, é fundamental. Isso aí, a gente estamos nessa luta, Alberto. O pessoal precisa, né, romper um pouquinho o trauma da graduação e entender. Quer ajudar as pessoas, você precisa ter um conhecimento mais amplo. Né? E fico feliz que você está fazendo isso aí, ajudando, né, os nossos colegas e o pessoal que é médico, né? E aí busca o outro lado, aí sigam, né, os psicólogos, acompanhem o trabalho deles, porque assim a gente vai complementando o que faltou na nossa formação. Perfeito. E esse é o trabalho multidisciplinar, de fato, né? Você ter esse conhecimento básico das diversas áreas. Pessoal, vou liberar vocês. Obrigado, viu? Betão, tamo junto e vamos ver se a gente marca mais vezes aí, que o papo foi muito bom. Pena que o tempo é curto, viu? Tiagão, amanhã tamo junto. Nosso padrinho. Obrigado aí mais uma vez. Um abraço, vamos ficar aqui uns 10 galera. minutinhos para a turma aqui. Um abraço aí para todos. Mas, pessoal, vou fixar aqui Peraí. Estamos escutando ou tá travado? Dá um oi a alguém aí, por favor. Lucas, Jefferson. Estão me vendo aí, pessoal? Dá um oi para mim.
Estão me vendo? Veliz, dá um oi, Veliz. Dá um oi, pessoal, porque não tá aparecendo para mim aqui. Senão eu volto de novo. Tá tudo certo? Então, bora, vamos seguir. Então, assim, pessoal, uma das coisas que a gente tem tentado fazer é trazer o quê? Profissionais de todas as áreas possíveis, que estudam, que têm a sua maneira de fazer a psicoterapia, que tem o estudo, que não é um achismo. Vocês viram aqui o doutor Alberto, pessoa séria, estudiosa, né? Trazendo sempre a literatura para a gente. Sigo ele lá, é uma pessoa que também está brigando pela saúde mental. Mas o que ele falou, pessoal? Parece que combinamos, né? Não combinamos nada. Tratamento multidisciplinar não é você virar especialista, mas você tem que saber esse básico. Dei um exemplo aqui agora de psicopatologia, pessoal. Agora. Então, vamos lá. Vou responder alguns comentários. E repito, ontem vocês deixaram aqui com a cabelo em pé, né? Liberamos aí a aula magna. Foi entraram tanto que caiu o servidor, mas depois voltou. Acho que a gente conseguiu corrigir. Tem algumas vagas ainda lá para quem quer realmente entrar nessa causa aqui com a gente. Deixei aí o link fixado aí, é só clicar lá. O valor irrisório é só mesmo para a gente quitar os custos lá, enfim. Mas o principal motivo é realmente a troca de informação, de aprendizado. Aí vamos lá. Mas, doutor, por que você está cismando com a questão de ajudar a psicologia? Vamos lá, vou repetir. Por que eu fui fazer 2 anos lá na pós-graduação do CEPAC? Não era para eu ser psicoterapeuta, não faço. Mas é porque eu preciso acrescentar informação para, na hora de dialogar com meus colegas psicólogos, na hora de conversar com o meu paciente, saber orientar. Isso me tornou, na época, me trouxe algumas situações muito positivas. Primeiro, além, né, sempre o paciente em primeiro lugar, mas vamos fazer um bate-bola com a parte técnica. Primeiro, aumentou a minha parceria com os psicólogos. Lógico, eu estou sentado lá mostrando para eles que isso é importante. Segundo, passei a dar aula lá. Então, passei o quê? Escutar as dúvidas dos psicólogos. Terceiro, né, pessoal, se eu sou psiquiatra, o paciente senta aqui na minha frente, eu estou aqui no consultório. Ó, vou virar aqui para vocês, ó. Estou no consultório. Aqui, ó. Esse paciente sentado aqui, ele me traz as dores que ele sente em relação à psicoterapia. Já parou para pensar, você, psicólogo? Por que você faz a mesma formação do seu colega, o consultório dele é cheio, o paciente se mantém e o seu não? Tem que ter alguma explicação. Você fez a mesma formação, você estudou junto. Ah, pode ser porque o outro tem mais empatia. Mas empatia é com o outro, não é no grosso. Ele senta aqui na minha frente e me explica, me dá os motivos de por que ele não vai continuar na psicoterapia. Por que ele preferiu o outro. E em 99% das vezes é falta de clareza e informação do colega psicólogo. Eu repito, nenhuma aula que a gente vai dar aqui é para eu ensinar psicoterapia. Isso vocês fazem muito melhor do que eu. Nós estamos aqui para somar, não é para dividir. Então, continuando. Essa aula magna, o que eu vou fazer nessa aula magna? Não ler slide, não vou botar texto, nós vamos conversar. Eu vou trazer para você, só para quem está engajado. Quem não está, que está lá só para bater papo, nem precisa ir. Quem ainda não se inscreveu, está aí o fixado aí, só entrar direto. Vamos lá. Primeiro, Turef, como é que eu faço para o meu paciente ficar mais tempo no meu consultório fora a psicoterapia? Tem várias maneiras. Uma delas é a seguinte, um exemplo simples. Ô, doutora Joana, vim aqui, que eu entrei no Google aqui, eu vi que a serotonina tem a ver com depressão. Eu trouxe meu exame aqui, ó. Não, o exame você pergunta para o médico. Aí ele vai para o médico. Aí eu perguntei para a minha psicóloga, ela falou para eu vir perguntar para você a serotonina. Se o médico for ético, ele não vai virar para o paciente e falar assim, sai fora dessa psicóloga, porque essa psicóloga não sabe nem te orientar algo que está no Google. Se ele não for ético, ele vai fazer isso.
Mas esse psicólogo vai ficar com o seu nome na cabeça, não vai? Você não quer fazer parceria? Então, como é que ele vai pensar? Na hora que ele for indicar, alguém perguntar para ele, poxa, aquela não soube responder o básico. Eu tenho enumerado aqui, pessoal, 90% das dúvidas que vão se repetir, que são as que repetem. Mas você me perguntar quanto tempo dura o antidepressivo? Não sei. Pergunta lá para o seu psiquiatra. Aí ele está lá jantando numa mesa com outros colegas, e aí ele fala, poxa, eu fui na psicoterapeuta lá, só que, poxa, eu não consegui falar com o meu médico na hora. Perguntei para ela, não sabe quanto tempo começa a funcionar. Aí o colega do lado falou assim, não, mas, poxa, eu perguntei exatamente isso para mim e a minha respondeu. Mas qual que é o nome da sua? Opa, já criou um desejo de curiosidade no outro. Então, ninguém está ali, nenhuma aula que o psiquiatra vai dar, é para você se tornar psiquiatra. Não é isso. Mas você viu o doutor Beto falando agora. Você tem que saber isso. A gente lida com o ser humano. Outro exemplo, vou citar mais um, para deixar prático. O paciente chega na terceira consulta com você, colega psicólogo, ele fala assim, ó, lembrei aqui que há 5 anos atrás, estudante de psicologia pode participar. Assim, repito, eu só tinha 2 opções. Ou eu começava tentando ajudar os psicólogos, profissionais de saúde, que lidam com a saúde mental, ou a população. Por que eu estou escolhendo primeiro os psicólogos? Primeiro que eu tenho incontáveis pedidos no direct para ajudá-los, de fato, a melhorar nessa parte. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós não estamos aqui para ajudar. O que eu estou fazendo aqui 9 horas da noite, pessoal? Podia estar em casa com meu filho, com minha esposa. Aliás, deixo aqui um agradecimento a ela que está sendo muito parceira, né, em aguentar esse estúdio live que a gente tem feito a favor de melhorar a saúde mental. Mas continuando. Então, vamos pensar junto. Eu, como psiquiatra, quando eu fui lá fazer essa pós-graduação, eu mostrei para os psicólogos que eu valorizo, e é verdade isso, não, nem tinha Instagram nessa época, nem pensei por qualquer outro motivo que não fosse esse, e as parcerias surgiram daí. Quando eu vou indicar um paciente meu, eu vou indicar para os psicólogos que estão lá na pós-graduação querendo aprender aquilo que não é obrigação deles, ou para um que está lá na casinha dele só pensando exclusivamente em terapia. Não, isso aí você vê com o psiquiatra, não tem nada a ver comigo. Não tem nem discussão, né, pessoal? Vocês são os olhos do psiquiatra, vocês veem o paciente 4 vezes no mês, às vezes mais do que isso. A gente vê uma no mês, uma a cada 2 meses. Eu não posso estar inseguro se o meu paciente começar a recair e um psicólogo não identificar esse início de recair. Não me indicar o mais rápido possível. O paciente vai sofrer com isso. Mas aonde vocês vão aprender isso, pessoal? Qual o curso? Vocês vão fazer psiquiatria? Vocês vão pegar literatura e vão ler? Vocês vão pegar o Google e vão ler? Onde vai achar isso? É por esse movimento que nós estamos fazendo aqui. Movimento a favor da saúde mental. Movimento a favor de melhorar a qualidade da informação. Todo mundo que é profissional de saúde está convidado a participar. Não sei nem se ainda sobrou vagas aí, a gente corre lá que tá fixado aí. Então, vamos lá. Nessa aula, primeiro, só voltando ao exemplo do remédio para a gente não fugir. O remédio. Aí, terceira consulta, está lá com o nosso colega psicólogo. Aí ele fala assim, doutor, eu lembrei que há 2 anos atrás eu tomei paroxetina para um quadro de depressão, e na época me fez muito bem, sabe, doutor? Mas eu acabei perdendo emprego, parei. E agora o psiquiatra passou aqui a fluoxetina, e eu, poxa, não estou me adaptando a ela, estou pensando em parar, sabe? Enfim, só que aí o psicólogo, o paciente, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou para o seu psiquiatra que você tomou essa paroxetina 2 anos atrás? Não, esqueci. Ou ele me perguntou. Oi, doutor F, tudo bem? Tudo bem. Aqui é psicóloga, vou falar uma que trabalha comigo, que vai estar com a gente aí no sábado. Doutora Roberta. Pois não, Roberta. Queria que você reavaliasse o nosso paciente, porque ele me trouxe uma informação aqui que ele não te passou, que ele há 2 anos atrás tinha feito a paroxetina, tinha se adaptado, porém parou em dose ou tempo inadequado. Parou porque estava sem questão financeira. Porque está no livro. Se em algum momento o paciente já tomou um antidepressivo em dose, tempo inadequado, porém parou, qualquer motivo que seja, aquele é o primeiro que eu tenho que tentar. Porque esse já foi testado, por que eu vou tentar outro? Por vaidade? Como é que vocês imaginam o psiquiatra recebendo uma ligação dessa? Vai virar minha parceira pro resto da vida.
Não tem dor, insegurança. Você percebe, pessoal? Você não tem que saber qual a dosagem da fluoxetina, psicólogo. Você não tem que saber a dosagem. Você tem que saber aquilo que vale para todos os remédios. Isso é um dado da literatura. Você tem que o quê? Ligar para o médico e passar isso para ele. Você vai ligar para o médico para falar assim para ele: ô, doutor, tudo bem? Tudo bem. Estou te ligando para o seguinte: poxa, o nosso paciente ele teve uma discussão lá pessoal com o irmão dele. Poxa, ele está um pouco desorientado, não querendo continuar a faculdade. É importante, mas pensa, olha a diferença de troca de informação do primeiro para o segundo exemplo. Outra coisa, pessoal, eu não estou aqui nesse momento dizendo que é só vocês que têm que melhorar isso. Os psiquiatras têm que melhorar isso. Vocês colocaram, inclusive, numa post que eu coloquei, qual que é a dificuldade de relacionamento com o psiquiatra. E eu garanto para vocês, que tem um monte aqui que está seguindo a gente, que eles viram o que vocês colocaram, né? Que o psiquiatra não atende o telefone, que o psiquiatra não quer falar. Na profissão sempre tem pessoas boas, não boas, éticas, não éticas. Na arquitetura, na engenharia. Então, eu conheço diversos psiquiatras que, assim como eu, trabalham em conjunto, que, assim como eu, valorizam o trabalho de vocês. Então, a gente não pode generalizar. Agora, também estamos dando um recado para eles. Então, tá lá, vocês psicólogos, vocês estão colocando lá, ó. Deu mais de 50 comentários de psicólogos lá dizendo a insatisfação com determinados colegas psiquiatras. Eles têm que saber também. Só que não adianta, a gente não ficar não fazendo nada. Então, sim, esses que estão, talvez ainda com esse trabalho inadequado, a gente não tem como mudá-los. Mas a gente tem como mudar o quê? A gente que está aqui, ó, 9 horas da noite, querendo informação. Isso a gente tem como mudar. Aí isso depende da gente. Então, nessa aula magna, eu vou trazer as dúvidas que mais se repetem nos pacientes, as dúvidas que mais os psicólogos dos 10 anos que eu dou aula lá no CEPAF trouxeram, que são dores parecidas com as de vocês. Vou trazer por que tem psicólogos que conseguem manter mais pacientes e outros não. Eu escuto o paciente reclamar, vou trazer isso de mão beijada para vocês. Para quê? Para ajudar vocês a melhorarem. Por que o psiquiatra escolhe, dentre diversos psicólogos, 2, 3 ou 4? Por que aumenta a parceria com eles? Vocês têm que saber. Vocês merecem saber, inclusive, porque vocês estão aqui comigo, mais de 500 pessoas, 9 horas da noite. Vocês têm que saber. Eu vou passar isso para vocês. Então, nessa aula magna, repito, como foi algo que a gente decidiu recentemente, e é feriado, né, no sábado, a gente está, quando faz inscrição, tem lá um check-outzinho lá que você vai escolher qual é o horário. O horário que a maioria decidir, eu vou fazer essa aula ao vivo, né, 2 horas aí, 2 horas no máximo, que a gente vai trocar essa informação, igual nós estamos fazendo aqui, só que de uma forma bem mais aprofundada, porque aqui também tem não psicólogos. Lá eu vou aumentar um pouquinho o sarrafo, né? Porque vocês têm isso com conhecimento mais técnico. E tem uma surpresa, viu, pessoal? A gente decidiu, já vinha, né, eu com a minha equipe, de fato a gente acredita muito nisso, porque os estudos dizem isso, né, que o tratamento com a terapia ele é mais rápido, é mais eficaz, mais duradouro e tem menor chance de recorrência. Então, os psicólogos que tiverem nessa primeira aula magna com a gente está com um projeto grande nacional aí, desse trabalho em parceria. Eu vou garantir isso aqui ao vivo, que os psicólogos que se inscreverem nessa aula magna, eles vão ser os primeiros a trabalhar nesse projeto. Quem quiser, lógico, trabalhar nesse projeto de parceria aqui com a gente de Psiquiatria em Curso. Por que eu estou escolhendo isso? Porque vocês estão engajados, vocês estão comprometidos, vocês querem estar lá, saindo da zona de conforto, para de fato aprender esse tratamento multidisciplinar, como coincidentemente o Dr. Alberto colocou aqui hoje. Então vocês merecem merecem se destacar perante os que vão entrar mais para frente. Então, já passei do meu tempo, 21h20. Repito, temos aí algumas poucas vagas ainda, só para quem realmente está comprometido, só para quem realmente quer melhorar sua qualidade de atendimento, melhorar as parcerias, melhorar seu consultório. Eu vou trazer isso mastigado para vocês. Assumir esse compromisso é uma missão de melhorar a saúde mental. Vocês estão vendo como é que eu e o nosso padrinho Tiago Pereira estamos nos esforçando tanto aqui para
para trazer, né, pessoas de nome, né, para trazer pessoas importantes, né, trazendo o seu depoimento. Tem muita novidade chegando, viu, pessoal? A gente está muito satisfeito com o engajamento, com o comprometimento de vocês, mas na aula magna vai ser a primeira surpresa. Então, quem realmente quer ser diferenciado, quem realmente... Ana, estamos te aguardando lá. Vai realmente aprender esses, entre aspas, né, segredos aí que eu vou mostrar para vocês, que eu estou do outro lado. Lembra, o paciente senta aqui. Doutor, olha, eu vou sair daquela psicóloga por causa disso, disso, disso. O que será o disso, disso, disso? Eu vou passar para vocês. As que mais se repetem para vocês se prepararem, corrigir, melhorar e, consequentemente, ajudar o nosso paciente e melhorar o seu consultório, que também é muito importante, né, já que a gente trabalha, né, a gente é profissional de saúde, como qualquer outro profissional. Então, tá aí o link, vai ficar nos stories também. Amanhã eu solto o horário, tá? Da aula, provavelmente vai ser de manhã, mas não fica tranquilo. Quem não puder assistir por causa de feriado ou qualquer problema, vai ficar gravado por um tempo e quem se inscreveu vai poder acessar e depois tirar dúvidas comigo. Tá bom? Amanhã a luta continua para o 12º dia. O Daniel, foi o que eu falei, tem poucas vagas lá. Quando eu entrei aqui, tinha algumas. Assim, quem realmente está interessado e quer participar desse projeto comigo, que eu vou falar surpresa lá na aula magna, seja de parceria aqui com o Psiquiatria em Curso, esse é o momento de vocês saírem na frente e se destacarem. Eu só quero os comprometidos, por isso que eu vou fazer isso. Esse esforço todo que a gente está fazendo aí, eu preciso de gente, ninguém faz nada sozinho. Né? Então, esse movimento nosso está crescendo, eu quero realmente os engajados e como vem acontecendo dia a dia esse aumento aí de engajamento, de pessoas que realmente estão querendo mudar a saúde mental. Né? A gente precisa de vocês. Então, eu vou me despedir aqui, tá? Uma boa noite para todo mundo. Vou deixar nos stories aqui o linkzinho para vocês se inscreverem. E amanhã a gente continua a 12ª live. E tamo junto. Como a gente diz, tudo nosso. Tá bom? Beijo grande, pessoal. Fique com Deus aí.